Começa agora mais um episódio do podcast dos Créditos Finais. Vocês construíram essas armas para nos destruir. Por quê? Porque tem medo dos nossos dons? Porque somos diferentes? A humanidade sempre temeu aqueles que eram diferentes. Eu estou aqui para dizer a vocês, para dizer ao mundo: vocês têm razão de nos temerem. Nós somos o futuro. Nós somos aqueles que herdarão a Terra. E qualquer um que ficar em nosso caminho sofrerá o mesmo destino desses homens que estão perante vocês. O dia de hoje seria uma amostra do poder de vocês. Em vez disso, eu darei um vislumbre da devastação que a minha raça realizará sobre a sua. Que este seja um aviso para o mundo. E aos meus irmãos e irmãs mutantes por aí, eu digo o seguinte: chega de se esconderem. Chega de sofrimento. Vocês viveram nas sombras, com vergonha e com medo por tempo demais. Saiam. Juntem-se a mim. Lutemos juntos em uma irmandade de nossa espécie. Um novo amanhã se inicia hoje. Sejam bem-vindos ao podcast dos Créditos Finais. Eu me chamo John. Hoje vocês vão descobrir que a Marvel não é só piadinhas. É isso aí, eu sou o Gabriel, primeira participação aqui, e hoje a gente tem um assunto seríssimo. Eu sou Levi Kaique Ferreira e eu me senti como os X-Men nesse quadrinho. Olha só, reunimos esse time para começar a sessão podcast aqui nos Créditos Finais. Sim, é o primeiro podcast sobre quadrinhos e, para começar, nada melhor que um dos quadrinhos mais importantes do século e também uma das equipes mais importantes da história. Estamos falando do X-Men. E o quadrinho Deus Ama e o Homem Mata. Nós vamos falar do quadrinho, os criadores e todo o background que esse quadrinho carrega. Então sentem-se e preparem-se para escutar. Desperdiçamos esses anos lutando um contra o outro, Charles. Para restar tão poucos de nós. Deus Ama e o Homem Mata. Eu acho que antes de a gente começar a falar do quadrinho em si, vamos ver que dá uma pincelada em quem são os autores. Bom, o roteirista é o Chris Claremont, que, pra quem não sabe, é um dos mais famosos roteiristas da atualidade. Ele é conhecido muito pelo seu trabalho com os X-Men, junto com John Byrne. Ele criou a Kitty Pryde, foi ele que popularizou o Wolverine. O Wolverine, tudo essa presença que ele é hoje é muito por causa do Chris Claremont e do John Byrne. Bom, ele trabalhou durante muitos anos na Marvel, acho que foi mais de 16 anos. E aí depois disso ele saiu e nos anos 2000 ele voltou de novo. O desenhista é o Brett Anderson. Pra quem não sabe, provavelmente poucas pessoas conhecem, o Brett Anderson é um dos melhores desenhistas de quadrinhos. Os seus trabalhos mais conhecidos são Deus Ama o Homem Mata, dos X-Men, e Astro City. Astro City, que inclusive lhe rendeu 6 indicações a prêmio Eisner, que é como se fosse parecido ao Oscar dos quadrinhos. Ele foi indicado a 6 prêmios e ele ganhou 3. O colorista é o Steve Oliff, que também é um dos grandes coloristas, e um dos seus trabalhos mais famosos foi na coloração de Akira, a versão que foi para os Estados Unidos e que voltou e também foi lançado aqui no Brasil. Ele ganhou 3 prêmios Eisner e 5 prêmios Harvey, que também, novamente, é como se fosse o Oscar dos quadrinhos, só que ele é mais Globo de Ouro. Bom, agora que a gente já pincelou quem são os autores, vamos começar a falar do quadrinho em si. Deus Ama e o Homem Mata, ele tem uma história muito simples. É basicamente um pastor, Striker, que ele tem uma ideia muito simples. Os mutantes são meio que como eu posso explicar, são aberração, e o trabalho dele é simplesmente eliminá-los da face da Terra. O quadrinho, pra mim, já começa muito pesado logo nas primeiras páginas, que é quando ele mata as crianças, cara. Pra mim já começou assim,
pé na porta, tapa na cara, sabe? O que vocês acham do início do quadrinho em si? Do tema do quadrinho? É bem pesado, né? Porque ele trata as crianças como se eles não fossem seres humanos. E isso é um assunto que tá muito recente, ao mesmo tempo que o quadrinho é antigo, ele é moderno, né? Na concepção dele. Sim. Quando eu comecei a ler o quadrinho, eu imaginava que ele seria um tema um pouco mais pesado, porque eu já tinha lido a sinopse. Mas essa primeira cena, assim, meio que me pegou de surpresa, sabe? A morte dessas duas crianças e como ela foi feita. O quadrinho, acho que como um todo, acho que ele tem uma imersão meio que cinematográfica, assim, sabe? Lendo o quadrinho inteiro, assim, eu me imaginei muito vendo um filme. E a imersão dessa primeira cena de ver os perseguidores, né, matando essas duas crianças, eu achei bem pesado. Eu falei, caramba, um quadrinho da Marvel, né? A gente tem essa visão de quadrinho. Sim. Você não tá acostumado a ver isso. Não, acho que me impressionou ser um quadrinho de super-herói. E essa cena em si, ela é uma cena mais pesada, sabe? Torna mais pesada não é a morte em si, porque a gente vê morte em quadrinho o tempo todo. Mas é porque a personagem, perseguidora, como que é o nome que eles se dão lá? Eles têm o nome do grupo, né? Purificadores. Purificadores. Sim. Purificadores, Os isso. purificadores, eles meio que... com tanto desdém que eles matam as crianças, eles são mutantes. Tipo, eles falam que elas não merecem viver, né? E tá. Isso, eu ia falar isso agora. A menina mata o irmão da menina, olha assim pra mulher e fala, véi, por quê? Por que você tá matando? A mulher atira na cabeça da criança e fala, porque vocês não merecem viver. Isso é muito pesado, porque tá tratando a criança como um objeto qualquer, entendeu? Quem é você que dá o direito de decidir se a pessoa deve viver ou não? E depois amarra as crianças numa um brinquedo. Como é que chama aquilo? Balanço. Isso. Amarram no balanço pra servir de mensagem. Olha só como é pesado, né? Amarram no balanço pra servir de mensagem. Não é uma mensagem simplesmente pro mundo. Eles falam na cena que é uma mensagem pras outras crianças daquela escola. Então, assim, é muito pesado. Cara, muito pesado. Doideira demais. É uma brutalidade que eu não consigo, que eu não consigo ver em outros quadrinhos, entendeu? Porque ali, tem mortes, como o Levi falou, a gente vê praticamente em todo o quadrinho, mas tratar a morte daquele jeito, tão inutilmente assim, cara, foi algo muito, pra mim, foi muito pesado e muito impactante. Imagina no outro dia, as crianças mutantes vendo aquilo, entendeu? Como elas ficariam, tipo, meu Deus, nós não merecemos viver, entendeu? Eu achei bem da hora. Isso num contexto, a gente tem todo esse background de contexto atual, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente contextualiza o quadrinho na nossa vivência de hoje. O quadrinho dos anos 80, ele tem esse teor um pouco mais sério e essas cenas mais pesadas, porque eu acho que se fosse mensal, dificilmente passaria uma cena como essa. Eu também acho, eu me senti lendo um quadrinho da Vertigo, tá ligado? Exato. Tem muito uma cara de Vertigo assim no começo. Mais pra frente ele dá uma aliviada um pouco e tal, mas o tema central ele continua pesado ainda e carregado muito dentro das falas do reverendo, que ele usa a Bíblia pra justificar toda essa chacina, esse ódio aos mutantes, né? Nada muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Mas as falas, né, ele usando versículos, uma coisa que eu prestei muita atenção foi de ler os versículos, né, eu também. Não como versículo simplesmente, mas como se fosse um balão de fala do personagem. E isso funciona muito bem como fala de personagem, mesmo sendo versículos da Bíblia tirados de contexto para poder justificar essa morte. Cada frase, cada versículo que você fala, caramba, olha só, como se a pessoa quiser realmente pegar a Bíblia para justificar assassinato e esse tipo de preconceito, né, esse tipo de racismo, consegue, como ele fez. Não é muito difícil, né? Não é muito difícil. Igual outras religiões em que, por exemplo, o Estado Islâmico usa o Alcorão, tira fora de contexto para terrorismo, né? É muito atual esse tema. Não, e tem outra coisa, a Bíblia, assim, eu sou católico, então eu posso afirmar que a Bíblia tem passagens que uma justifica a outra, entendeu? Então, por exemplo, ele pegar uma passagem e dizer que essa passagem quer dizer violência, ele tá apagando outra passagem de Jesus Cristo que ele fala que ame ao outro como a ti mesmo, entendeu? Então, essa habilidade do cara de pegar algo e distorcer é muito comum hoje em dia. O fake news é basicamente isso, é você pegar uma notícia, você dar aquela maquiada nela sem contexto nenhum e jogar, entendeu? É isso que é o fake news. Nossa. Por isso que eu acho que por isso que eu escolhi esse quadrinho. E é bacana de observar que esse quadrinho, mesmo sendo dos anos 80, ele é tão
atual que, logo na sequência disso, né, tem o Magneto vai lá e tira as crianças, né, do parquinho, ele não deixa essa mensagem, e ele decide, a partir daquele momento, se juntar aos X-Men para poder acabar com os purificadores, porque é uma ameaça aos mutantes. O Magneto, ele sempre foi um anti-herói, assim, ele sempre foi um... Basicamente, Sim. Ele é o Malcolm X, ele foi inspirado no Malcolm X, e o Xavier é o Martin Luther King, né? Então ele nesse... E o Martin Luther King e o Malcolm X já colaboraram entre eles dois em diversas situações, apesar deles discordarem de abordagens como o Magneto e o Xavier. E aí, nesse quadrinho, o Magneto, ele vem pro lado do bem, digamos assim, né, entre aspas. Ele vem pro lado dos mocinhos do quadrinho, pro lado do Xavier, tira essas crianças de próximas cenas. São é uma discussão, uma briga da Kitty Pryde, se eu não me engano, a irmã dela e tal, o Colossus também, com outro rapaz que estava concordando com o que diz o reverendo num comercial ou num programa de TV, acho que num debate, algo assim. E ele tá concordando com ele que os mutantes são inferiores, que não sei o quê. E aí a Kitty Pryde, como mutante, vendo aquilo, não aguenta, tá calada e briga com esse cara lá nesse lugar onde eles estão. Né? E aí sai uma briga feia, ela leva um soco na cara, se eu não me engano, fica com o olho roxo, todo mundo fica tentando separar essa briga. E isso é muito atual, cara, isso de você ver na TV um símbolo muito grande, uma pessoa muito grande sendo preconceituosa, e ao seu lado pessoas concordando com ela, pessoas concordando com esse tipo de preconceito. Uma pessoa homossexual, se eu não me engano, a Kitty ela não era assumidamente mutante naquela situação, né, com esse rapaz lá. E aí esse rapaz ele concorda com que os mutantes são inferiores e ele está do lado de uma mutante. Então, mesmo nos anos 80, você pode trazer isso para a questão de homossexualidade, a questão de raça, a questão do próprio discurso, de que logo um pouquinho mais para frente eles falam sobre como o Xavier foi derrotado pelo reverendo, porque o Xavier falava de ideais enquanto esse cara, o Stryker, tocava no ponto do medo das pessoas. E é muito o que acontece agora, cara. Os políticos explorando o medo das pessoas, da criminalidade, o medo que as pessoas têm com relação a toda essa insegurança mundial para ganhar voto. Enquanto os outros que estão falando de ideais estão ficando para trás. E o quadrinho fala muito disso, assim. Você lê, você fala... Esse personagem aqui é o político tal, esse personagem aqui é a pessoa tal. Você consegue encaixar pessoas, personalidades de hoje em dia. Sim. Exatamente, cara, eu pensei exatamente. Com certeza. Vocês falaram um pouco sobre o Magneto, né, dele ser anti-herói e se unir ao Xavier. Vale lembrar que nesse quadrinho foi a primeira vez em que o Magneto ele realmente se uniu com os X-Men. Foi a primeira vez que ele realmente se uniu com a equipe. Então, pra você ver, dois caras que eram rivais e perceberam que tá uma merda muito grande acontecendo, e aí deixou de ser uma guerra de ideologia e começou a ser uma guerra pela vida, porque aquele cara não tá mais sendo uma ideologia, aquele cara é maluco, aquele cara é um psicopata. E tanto da publicação também, porque vocês falaram da publicação, né? Muito parecido com a Vertigo, a intenção era basicamente essa. Eles estavam, a Marvel estava com a mania de querer seguir os quadrinhos ingleses. Os quadrinhos ingleses são muito assim, fechadinhos, que contam história, fecham ali e acabou. E a Marvel ela quis seguir esse caminho. Mas acho que uma das cenas mais emblemáticas do quadrinho, pra mim, assim, foi quando o Levi tava contando a briga com a Kitty Pryde, e aí uma moça negra chega assim pra Kitty Pryde e fala assim: nossa, ignora esse cara e tal, ele não sabe de nada, ignora. E ela chega pra ela e fala assim: e se fosse você? E se fosse na sua situação? O que você faria? Foi nessa hora assim que eu falei: putz, olha que maneiro, olha o que esse cara, a discussão que esse cara tá propondo, entendeu? Porque imagina, aqui nós sabemos que o racismo existe, nós sabemos que a homofobia existe, mas, por exemplo, você vê que trocar isso e colocar os X-Men é uma maneira de conversar com o público atual, entendeu? Imagina, e se tivesse X-Men, será que o negro sofreria racismo? Será que o homossexual sofreria homofobia? Então fica essa discussão, pra mim é um dos pontos altos do quadrinho esse. Cara, eu concordo muito com você, velho. Inclusive nessa cena, ela usa, se ele estivesse te chamando de defensor de crioulo, o que você faria, né? E a mulher paralisa, né? A mulher negra paralisa. E aí, no próximo quadrinho, mostra o rosto dela chorando. E ela fala: a Kitty tem razão. E ela entra, tipo, transtornada. E os purificadores, eles estão lá. E também isso
Esse quadrinho, ele é cheio de momentos assim, um atrás do outro, que você fala, puta merda, que legal, que foda. Porque logo na sequência disso, que você tem esse soco na barriga, essa comparação com o racismo, né? E ela caindo a ficha dela, porque às vezes a gente uma pessoa não consegue ter empatia pelo outro, mas quando coloca dentro do contexto da sua vida, ela tem empatia. E meio que foi o que aconteceu naquela situação. Colocou no contexto do racismo, e a mulher negra entendeu o lado da mutante e conseguiu compreender, e até chorou por isso, porque ela sabe como é essa dor. E você recebe esse soco na barriga, logo na sequência, você vê os purificadores comentando se eles deveriam atacar ou não. E aí fala, ela é uma humana, então a gente não ataca ela. Mas ela é uma humana que defende mutantes, tá ligado? A gente tem que matar. Não, mas ela tem muito tempo ainda pra sofrer, vamos atacar só os mutantes, ela não merece morrer agora. Então mesmo uma mulher que pra eles é uma rival, né, que defende mutantes, ainda assim ela é superior aos mutantes e deve atacar só os mutantes. Então é uma questão muito racial mesmo, sabe? De dividir a raça e falar, esses aqui merecem morrer e esses daqui não. Previously on X-Men. E você vê, e logo depois, tem aí, como você falou, o debate entre o Xavier e o Stryker, tá ligado? E tipo assim, tem uns caras na televisão e o cara, eles estão lá debatendo e um dos caras que tá gravando fala assim, cara, esse pastor Stryker, ele fala muito bem, ele fala tão bem que chega a dar medo. Né, não vamos, a gente tentar não ser partidário desse podcast, mas praticamente, cara, os políticos de hoje são isso, são um cara que tem uma lábia, são um cara que tem conhecimento, mas ele fala aquilo pra te enganar, porque é o pão e circo, entendeu? E isso que acontece no quadrinho, sabe, é muito surpreendente, assim, o jeito que ele faz. Mesmo que a gente tenta fazer alguma coisa aqui pra poder manipular o debate, né, o Xavier tá levando uma surra. E o próprio o Cíclope fala, cara, a gente levou uma surra, espero que esse debate não reverbere no mundo como aconteceu aqui, porque o Xavier levou uma surra. Enquanto um tá falando de ideias, de pensamentos, de uma população né, mais evoluída, né, de ideais, o outro tá falando de medo, ele tá tocando no medo das pessoas, ele tá fazendo as pessoas temerem os mutantes. E a gente sabe que quando as pessoas temem algo, né, o medo causa uma reação diferente nas pessoas e é uma reação sem razão nenhuma, né? E o cara consegue fazer isso com o discurso dele racista. Sei das palavras, né? Isso sim, demais. Inclusive na história do Brasil, né? Como que vários políticos, né, e ícones conseguiram através do medo. E, por exemplo, Vargas, ele fechou o parlamento e ele governava sem constituição, porque ele botou um medo na população de que que o comunismo ia tomar conta, e tinha tanto comunista, nem tinha comunista no Brasil. E ele conseguiu fechar o parlamento e governar por decreto por muitos anos. Não só o Vargas, né? A gente levar até para a própria Alemanha, o Partido Nazista começou a ganhar muita força a partir do medo do comunismo. Quando eles atribuíram aquele incêndio ao hashtag o parlamento alemão aos comunistas, e após esse incêndio, após esse incidente ser atribuído aos comunistas, que até hoje ninguém sabe se realmente foram os comunistas ou se foram pessoas do Partido Nazista para poder incriminar os comunistas, mas depois daquele incêndio, o Partido Nazista duplicou, triplicou o número de membros por medo do comunismo. E muita coisa, a própria ditadura militar aqui no Brasil aconteceu, ela foi meio que permitida de certa forma por medo do comunismo. Hoje em dia as pessoas têm um medo do comunismo e estão a ponto de colocar no poder pessoas fascistas com tendências ditatoriais por medo do comunismo, né? Então o medo, ele vai movendo as pessoas a fazerem essas loucuras, né, através de um discurso eloquente, e ainda mescla com o uso da palavra de Deus, que não deixa de ser atual, cara. É muito parecido, é muito. Parece até que é tipo assim, que o Chris Claremont pegou e falou assim, cara, deixa eu viajar no tempo aqui pra 2018 no Brasil, Exatamente. Anotou tudo, voltou pros anos 80 e escreveu um quadrinho, é verdade. Cara. Parece muito isso. Sim, por essas pessoas, né? Porque é uma coisa pessoal. Não só do Brasil, mas dos Estados Unidos também. O mundo, né? Pode falar, Gabriel. Eu tava falando que a religião é uma coisa muito... as pessoas, elas têm um lugar especial para a religião. E quando você usa isso, e você usa como arma e começa
nesse sentido, ela não percebe o quanto aquilo é manipulativo, e ela leva na boa, porque tá na Bíblia. Mesmo só uma frase, mesmo fora de contexto, ela leva aquilo como se fosse a palavra de Deus, e não a vontade de um cara, a vontade de um grupo racista. Ele põe aquilo na cabeça como se fosse a vontade de Deus. Sim. É o que eu chamo de tentar resolver problemas complicados com soluções simples, né? Do tipo assim, são mutantes, então ao invés de a gente tentar ver o que aconteceu, como é que funciona esse organismo deles, né? A ciência, o que a ciência diz sobre isso, que a gente pode pelo menos ver como é que funciona, ajudar eles, dar o apoio necessário. Não, vamos matar os mutantes. Resolver problemas complicados com soluções simples. É muito o que tem o famoso bandido bom e bandido morto, entendeu? O cara não vai estudar e ver o que aconteceu, porque o cara se tornou um bandido, porque ele tornou um criminoso, entendeu? Mas não, vamos matar e tal, porque mas se a gente vai morrer, como aconteceu, eles falaram, vamos matar essa inocente, essa mulher que que foi contra o movimento. Não importa, morrendo ou não, tudo que importa é a causa, velho. Isso é assustador, se você parar a pensar que isso tá acontecendo em 2018, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso é assustador, gente, porque você tá tirando o valor de uma vida e tá dando como se fosse um objeto qualquer, entendeu? Tipo assim, a minha casa tá cheia de baratos, vou passar um veneno aqui, não importa se tem outros insetos aqui, vai morrer todo mundo, entendeu? É um pensamento muito retrógrado, sério. É isso que me assustou nesse quadrinho, isso que também me deixou muito feliz em ler, porque é um quadrinho que, mesmo sendo antigo, ele conversa muito atualmente. E essa questão de a vida não importar mesmo, o importante é a causa, é tão grande que até mesmo o braço direito do Stryker, eles usam o poder do Xavier para atacar todos os mutantes e matar eles, né? De uma vez só, eles ampliam os poderes dele e tentam atacar ele de alguma forma. E acaba que até pessoas que têm a mutação adormecida, digamos assim, são atacadas. Pessoas é uma das líderes dos purificadores, que é braço direito do Stryker. E quando ele vê que ela tá sendo atacada, tipo, mano, não importa que você sempre foi meu braço direito, você é uma mutante e você tem que morrer, sabe? Então ele acaba matando ela também, sabe? Então ele não tem pudor de matar ninguém, sabe? Sim, ele cara, o que fica mais louco, porque tipo assim, enquanto ele tá fazendo, trabalhando na televisão, né, pondo a ideia dele, enquanto isso ele vai atrás do Xavier, e aí ele acaba estourando o carro dele junto com a Kitty Pryde, entendeu? Só que ele não sabe que a Kitty Pryde, não sabia que por exemplo, os purificadores não sabiam que a Kitty Pryde estava lá. Eles são, voltando assim mais pro Chris Claremont, que ele gosta muito de dar valor para as personagens femininas. Então, tipo assim, as personagens femininas sempre foi o ponto forte dos quadrinhos dele, e a Kitty Pryde foi uma criação dele, e ele gosta muito dessa personagem. Então você vê que basicamente o quadrinho é dela, do Magneto e do Ciclope, que a gente vai chegar mais nele lá na frente. Mas basicamente a história gira em torno desses três, e você vê que a visão dela mais inocente, mais pura, é o que balanceia esse quadrinho, que ela tá determinada a provar que esse cara é uma farsa. Enquanto isso, ele tá fazendo a cruzada dele, tá ligado? E ele tá conseguindo conquistar mais gente, e tá ficando, e sabe, as coisas só pioram. Isso que eu acho mais interessante do quadrinho, que o arco vai se fechando, aqueles personagens vai se fechando. O Stryker, ele pega o Xavier e começa a querer meio que fazer uma lavagem cerebral no Xavier, entendeu? Porque o Xavier, pra quem não sabe, é um dos telepatas mais poderosos dos quadrinhos assim, da Marvel. Então ter um cara desse, usar o poder de telepatia desse cara pra matar outros mutantes, é perfeito. É o holocausto do mutante, praticamente, o que já aconteceu nos quadrinhos X-Men. Mas é perfeito, a ideia é perfeita. Enquanto isso, o Magneto se une aos X-Men, mesmo eles tendo relutantes, eles percebem que, cara, não tem jeito, ou a gente se une a esse cara, que é um cara meio, umas ideias muito radicais, que é um cara, vamos dizer assim, um cara mais fascista, né? Porque ele tá querendo mesmo que os humanos paguem o preço, ainda assim é um cara meio fascista. Vamos ter que se unir a esse cara, porque se a gente não se unir a esse cara, a gente vai morrer de qualquer forma, entendeu? É muito louco essa parte do quadrinho, assim. Tem uma coisa do quadrinho interessante. Os personagens jogam na cara do Magneto que o método que ele quer ele quer basicamente governar o mundo para que os mutantes sejam não superiores, mas que todo mundo seja feliz e não tenha preconceito com mutantes, e ele quer governar. Ele fala, mas isso basicamente é uma ditadura, Magneto. Ele fala, não, eu vivi numa ditadura, então eu sei o que é uma ditadura, cuidado com as suas palavras. Então,
ele sofreu tanto, né? Mostra, o Magneto sofreu tanto que ele não consegue mais diferenciar alguma coisa da outra. A gente julga muitas pessoas radicais porque elas tem pensamentos um pouco mais radicais, né? Que às vezes a pessoa sofre tanto, recebe tanta dor, que a única reação que ela tem é essa reação mais exagerada. Pra ela tudo vai acabar e tem que fazer desse jeito, se não for desse jeito não vai funcionar, porque ela perdeu o crédito na democracia, perdeu o crédito no resto das pessoas, e ela acredita que só ela pode fazer isso. E o Magneto meio que é isso, né? O pensamento dele não é maldoso, mas ele tá cego pela dor. Ele sofreu pra caramba na Alemanha por causa do nazismo e tal, então ele vê o que tá acontecendo com os mutantes e ele fala, caramba, é a mesma coisa, vai acontecer de novo. Eles vão sofrer o que eu sofri. Eles não podem fazer isso. Eu não posso ficar fazendo igual o Xavier, que é ficar passando a mão na cabeça desse povo, porque eu sei do que esse povo é capaz. Eu sei do que essas pessoas são capazes. Eu não tenho que ficar com pena delas, porque elas não têm pena de mim. Olha o que elas fizeram com essas crianças. Mataram 2 crianças por terem nascido mutantes, sabe? E aí eu vou ter que ficar passando a mão na cabeça delas? Não, eu vou ser bélico também. Esse Exato. É o pensamento dele, sabe? Quando mostra aquela amiga negra da Kitty Pryde, foi o momento em que o quadrinho fez a relação com o racismo, né? Essa fala sobre como seria se ele governasse, né? É quando ele fala do nazismo, que ele era judeu, ele sofreu e pá. É quando o quadrinho faz a relação com o nazismo, né? Mostra como aquele Stryker, ele era tão nazista quanto Hitler, e ele tinha essas intenções de holocausto da mesma maneira, né? Previously on X-Men. E é interessante também, a gente até falou sobre Hitler e tal, acho que é uma referência bem óbvia, mas é sempre bom falar. Hitler, ele era um bom orador, ele tinha uma lábia muito boa. Hitler, ele era um cara inacreditável, sério. Assim, vocês têm que pesquisar sobre, eu recomendo para que todo mundo pesquisa, porque esse cara é inacreditável no sentido de convencer as pessoas. Ele tinha uma lábia muito poderosa. E aí, voltando pro quadrinho, você entende por que Stryker odiava os mutantes. Ele conta a história antigamente, quando ele era o soldado ainda, né? E aí ele sofreu um acidente junto com a esposa dele. A esposa dele tava quase morrendo, só que ela tava grávida. E aí quando ele fez o parto da esposa, e quando ele viu o filho dele era mutante, e assim, a mutação ela é diferente em cada mutante. Enquanto uma pessoa pode simplesmente só ter o poder de atravessar a parede, outra pessoa pode nascer totalmente deformada, entendeu? E aí ele vê que o filho dele também foi uma dessas pessoas. E ele mata o filho dele, cara. Então, tipo assim, ele viu aquilo e ele falou, nossa, é o demônio, entendeu? É um demônio, eu vou matar o meu filho porque ele é o demônio, eu tive um filho de um demônio. Ele chama o Xavier de anticristo, inclusive. Isso tem até uma parada sobre crucificação e tal, mostra o Xavier com os braços abertos, crucificado. E cara, você entende por que esse cara é maluco, por que esse cara tem um pensamento tão louco, porque ele não conseguiu, ele não parou pra pensar, não parou pra analisar. Eu acho que a situação fez ele ser assim, sabe? E aí ele até não chama isso de minha ideia, ele chama de cruzada. Pra ele uma cruzada até acho que até fazendo analogia com os Templários. É minha cruzada e meu objetivo é muito simples, eu vou acabar com os mutantes. E você vai entendendo por que isso acontece. Cara, sério, esse quadrinho ele é bom em diversos sentidos. Tem uma cena, né, com relação a isso, que a mutação é diferente em várias pessoas, né? E a gente sabe que o Noturno ele tem uma coloração diferente, aparente assim, né? Sim. E aí tem uma cena que eu acho que é uma das cenas mais fantásticas do quadrinho, assim, eu acho muito forte, é quando o Barney ele tá na TV, algo assim, ele tá fazendo a apresentação dele, o Noturno aparece, e aí as pessoas o Ciclope, se eu não me engano, começa a debater com ele, né, e bater de frente com ele com relação a essa ideia errada dele, porque eles sabem que não adianta eles chegarem lá e matarem o Stryker, porque uma ideia, ela fica muito forte, né? Ele já tava conquistando muitas pessoas. Tinha várias pessoas lá acreditando no que ele tava falando. Se matassem ele ia virar um mártir e ia piorar a situação. Então eles tinham que derrubar a ideia dele. E no meio desse debate, ele aponta pro Noturno e ele fala, você chamaria isso de humano, cara, sabe? Sério. Exato. E você vê, cara, é muito forte, porque eu vejo muito disso, assim, eu não posso falar que isso é normal, em relação a homossexuais, por exemplo, eu não posso falar que isso é normal. E eu já presenciei cenas de pessoas apontando, falando, você fala que isso é normal, sabe? Você vê como... E a própria mutação, os níveis de mutação,
de mutação externa, de aparência, e as pessoas que não são aparentes, a gente pode fazer uma analogia com a homossexualidade, a bissexualidade, que o bissexual ele consegue ainda, né, se camuflar socialmente falando, o homossexual que não tem trejeitos, né, afeminados ainda consegue se camuflar. No Brasil, por exemplo, a taxa de morte de transexuais é gigantesca, porque eles não conseguem se camuflar, eles não se sentem confortáveis com o corpo deles, eles são a linha de frente de receber o preconceito direta, muitos travestis morrendo diariamente aí no Brasil, uma taxa absurda. E com os mutantes também é a mesma coisa, quanto mais apareciam mutantes, mais diferente do ser humano, mais eles sofriam. E a Kisha, ela conseguia passar por uma humana, se ela não falasse, que ela atravessasse paredes, é uma menina comum. Sim, sim. Né? Enquanto... Já o Noturno, como que ele vai passar? Exato, né? exato. E foi até bom você ter falado sobre isso, Levi, porque eu já vi próprio transexuais conversando que os amigos deles tem uma história que eu acho que eu tenho que contar essa história aqui, porque eu acho ela muito importante, não só para o tema do podcast, que do quadrinho, que está totalmente relacionado, a gente acabou de dizer isso no podcast inteiro, mas também para você, para um momento de reflexão, você que está ouvindo esse podcast. A mulher contando que ela tinha um amigo dela, e esse amigo dela, ele era trans, sabe? Ele se vestia de mulher e tal, e aí ele se sentia uma mulher. Então eu não entendo muito de ideologia de gênero, não quero tocar muito nesse assunto, quero contar a história. Ela tinha esse amigo, e aí uma vez eles estavam andando na rua, e aí ela simplesmente apagou. Ela apagou, e quando ela acordou, ela e o amigo dela deitado no chão. O amigo dela morreu praticamente, mataram o cara a pancadas. O que os pais fizeram? Os pais dele eram muito religiosos. Os pais dele pegaram ele, colocaram uma roupa de homem no terrenozinho, pentearam o cabelinho dele e enterraram ele, e não quiseram saber quem foi que fez isso ao filho dele. Praticamente, o filho do cara, só porque era transexual, morreu e ninguém deu nem aí, ninguém ligou. Ela falou isso chorando, tipo assim, cara, ninguém ligou pra ele era um amigo tão bom e ninguém ligou. E isso que acontece também no quadrinho, mutantes estão morrendo e ninguém está nem aí. Por quê? Porque a noção de, temos que eliminar os mutantes, temos que eliminar o medo, é tão grande que a pessoa esquece essas noções simples de vida. Isso que eu acho inacreditável, assim, que o quadrinho trabalha muito bem. E foi até bom, Levi, você ter falado sobre isso, porque o Ciclope, ele resolve tomar a dianteira. Ele chega assim e fala, não, ou a gente faz isso direito, ou não vai dar certo pra ninguém. E aí ele se torna praticamente o líder dos X-Men naquela hora. Ele chega e começa a discutir com o reverendo, né? E aí, enquanto isso, chega o Magneto também e tal, e aí rola toda uma confusão. Eles planejam matar o Magneto, só que tem um policial que resolve proteger o Magneto. E é esse policial que meio que eu acho que o Chris Claremont quis deixar a noção de ainda tem uma chance, as pessoas ainda têm uma chance de salvação. Eu acho que no final uma visão muito positiva, mas ainda assim eu acho errado, porque pra mim, essa pessoa que tem essa noção negativa, ela não tem salvação. Salvação no sentido assim de, galera, vamos mudar, entendeu? Ou você trata essa pessoa também de uma forma de dizer, amigo, você tá errado, e ou você aceita isso, ou você vai ter que ser preso, ou você, sei lá, entendeu? Porque, tipo assim, tratar essa noção de que, não, as pessoas podem melhorar, eu ainda acho que pra essas pessoas muito radicais, eu acho meio, vamos dizer, um final muito positivo, assim, pra elas. Sim, é muito complicado a gente ver avós, bisavós que têm uma mente mais fechada, que isso é muito difícil de mudar, e uma sociedade inteira para mudar eu acredito que as próximas gerações têm que ter uma mente aberta, e esse é o problema no Brasil hoje em dia, porque os jovens somente entender isso e não continuar com esse preconceito que está na sociedade, às vezes nas gerações anteriores, que estão continuando com essa cabeça, e sendo que eles teriam que ser a salvação, sabe, da sociedade. A gente tem que mudar, investir nisso para passar isso para os nossos filhos, primos, crianças, para que isso mude, né? A sociedade inteira fique melhor. Esse é um problema, né? Que o plano... Eu chamo de plano, mas não é a teoria de conspiração, não. Tá? Esse plano de subjugação das pessoas ficarem mais amenas e não questionarem muito o governo tem muito a ver com tirar a educação base das pessoas.
Você remove a educação, as pessoas não questionam o poder, não compreendem o poder, né? Isso é importante quanto à política. A gente não tem aula sobre o que é um vereador, o que faz um deputado, o que faz um ministro da educação. A gente não tem esse tipo de educação, sabe? Até pouco tempo atrás, o Brasil tinha aquela máxima de que não se discute política, né? Então, a gente vê que é uma questão de educação, né? Você não consegue atingir essas pessoas porque a educação dessas pessoas é precária, é básica demais, então não consegue atingir essas pessoas. E essas pessoas mais novas de hoje em dia estão sofrendo com isso. Elas têm acesso a muita informação, que a gente não consegue distinguir essas informações se são informações reais ou irreais, tanto que passa pelo filtro de várias pessoas de que, sei lá, os portugueses nunca pisaram na África, né? Os africanos vieram pro Brasil de sim. né? Vamos não, é africano que escraviza africano, tá certo, ok. Eles se entregaram, né? Sim. Se entregaram. Isso aí. Esse tipo de coisa passa pelo filtro das pessoas, porque não tem educação base, não estudam a base do Brasil, né? A gente teve uma educação eugenista na Constituição de 37, sabe? 1937 não faz muito tempo, gente. 1937 ainda deve ter gente que o pai era de 37, viveu 37 por aí. Em 1937, a teoria eugenista, que é a de purificação de raça, estava na Constituição brasileira, ou seja, estava na lei, fomentar a educação eugenista, né, para a preservação da raça. E a teoria eugenista é uma coisa tão absurda que, trocando em miúdos, ela diz que a ordem de purificação de raça são os macacos, os negros e, superior a eles, os brancos. Caralho. Então, quanto mais branca a pessoa, mais inteligente ela era, né? Quanto mais eurocêntricos, mais superiores eles eram. E é uma teoria que, por exemplo, escravidão, logo depois de 1888, essa teoria veio para atender às demandas dos escravagistas, né? Em 37 tinha na Constituição brasileira. Então a gente é obrigado a ouvir hoje em dia que você ter leis que ajudam, né, com relação às cotas e tal, é desonesto. Mas essas pessoas esquecem que há menos de 100 anos atrás tinham leis que ajudavam a ferrar os negros. E a questão de, por exemplo, que falam, né, de dívida histórica. Se por lei a gente separou e oprimiu esse povo, por lei hoje a gente vai tentar reparar esse erro. A dívida histórica é essa. A dívida histórica é essa. Não é você é branco, eu vou chegar pra você e falar, dívida histórica, me dá R$50 aí. Não é isso que as pessoas não entendem. E as pessoas não compreendem essas coisas porque não estudam. O governo não quer que as pessoas estudem para poder não questionar as atitudes deles, as ações deles. E essa criançada aí tá sendo criada por youtubers que não sabem nada, que ultimamente a gente tem visto aí racista pra tudo quanto é lado, com discursos fáceis, né? Soluções fáceis, como o John falou, soluções fáceis para problemas complexos. E aí essa geração vai crescendo. E no quadrinho a gente vai vendo que é muito fácil como o reverendo manipula as pessoas, porque o cara fala 2, 3, 4 frases e um público gigantesco fala, olha, ele tem razão. Ele consegue quebrar com 4 frases pessoas de 30, 40 anos de história, de vida, sabe? Então as pessoas estão com um conhecimento muito frágil, sabe? Todo esse conhecimento muito frágil, as coisas são frágeis na mente das pessoas, que é fácil de ser quebrado por esse tipo de discurso populista, esse tipo de discurso fácil que atinge o medo das pessoas. Sim. Eu até separei um quadrinho, uma leitura inteira do quadrinho, porque foi bem a do Noturno, e eu até li aqui pra vocês terem uma noção de o que a gente tá falando. Bom, Ciclope chega pro Reverend Strike e fala assim: você é um homem de sorte. Graças a você e a pessoas como você, os mutantes vivem atemorizados todos os dias de suas vidas. E às vezes essas vidas são muito curtas. Menos de uma semana atrás, 2 crianças foram assassinadas, Striker, condenadas apenas por um acidente de nascimento. Você faria o mesmo contra alguém da cor da sua pele ou da sua crença? A Strike rebate, né? Eu não faço nada, Ciclope. Eu sou apenas um instrumento do Senhor. E seja qual for a crença ou a cor de um homem, ele ainda é humano. Aquelas crianças e vocês, X-Men, não são. Aí o Ciclope olha pra ele e fala assim:
Quem diz você o que torna seu elo com o paraíso mais forte que o meu? Nós temos dons exclusivos, mas nada além disso, e nem mais especiais do que um de um médico, um físico, um filósofo ou um atleta. Não importa, tipo assim, tem muita questão de minha religião é melhor que a sua, essa religião é a certa e tal. O que faz a sua você ser mais próximo do paraíso do que eu? O que faz a sua raça ser melhor que a minha? Porque são motivos partidários. Por exemplo, a cor é só apenas a melanina do corpo, entendeu? É uma parada científica. Você tem que separar pessoas. Por isso, é um pensamento, cara, sério, se você tem esse pensamento, você que está assistindo esse podcast, acho que você deve ter parado na metade. Mas se você ainda está aqui até aqui, por favor, pare, porque é um pensamento muito ruim mesmo. E acho que o quadrinho mais emblemático de toda essa graphic novel é ele apontando pro Noturno e fala: humanos, você hoje chamar aquela coisa de humana, então, sério, não vamos ter esse tipo de pensamento. Vamos ser mais amorosos com o próximo, porque a expressão corporal do Noturno nessa cena é muito foda, nessa imagem é muito foda. Sim. Né? Eu falo cena, mas na imagem do quadrinho, que ele tá encolhido assim, né? E você vê que ele é um mutante tão poderoso, um humano qualquer, digamos assim, apontando o dedo pra ele e desarmando ele, fazendo ele se sentir menos do que todo mundo por como ele nasceu, né? E aí eles ainda acho que a Kitty fala, né, que ele é uma pessoa boa, educada, carinhosa, e ele tinha tudo pra ser uma pessoa horrível, um monstro, como o próprio Stryker diz que ele é, mas ele não é. Sim. Ele não é. Sim. Isso já torna ele melhor do que muita gente, porque se fosse outra pessoa recebendo tanta porrada durante a vida toda, sendo que se esconder durante a vida toda, como o Noturno fez, outra pessoa ficaria muito mais amarga. É o caso do Magneto. Eu ia falar isso agora, o caso do Magneto. Sofreu pra caramba a vida toda e tornou um cara amargo. O Noturno não, sofreu a vida toda, porrada a vida toda, e mesmo assim é um dos caras mais carinhosos e bondosos e companheiros da Mansão Xavier, sabe? Então não é muito como você nasceu e tal, mas é o que você é por dentro que define a sua humanidade. Sim. Né? E a questão dele usar, ele tenta usar a ciência, mescla com a religião, para poder inferiorizar esses grupos. E é o que aconteceu com praticamente todas as minorias. Sim. A África era amaldiçoada com relação aos negros. Com relação aos homossexuais, pseudociência dizendo que eles são um erro genético ou algum problema e tal. O próprio malthusianismo também com os pobres, né? E religião. Pobres também, né? Que é a teoria de que pobre é inferior. E religião. Ou seja, o quadrinho coloca os mutantes para se identificar com basicamente todas as minorias, sabe? Basicamente todas as minorias. E é isso que é o bacana dos X-Men. E é isso que o que me surpreende é ver pessoas que são fãs dos X-Men e ainda tem esse tipo de preconceito. Cara, isso é inacreditável. Acho que não entendeu muito bem a ideia. Pra mim, o nerd, eu vou ser muito radical agora, eu vou incorporar o Magneto. Pra mim, o nerd tem que acabar. Ponto. O nerd que assistiu Star Wars a vida inteira, o nerd que leu X-Men, cara, se você é um racista, preconceituoso, homofóbico, que seja a puta que te pariu. Depois de ter crescido lendo isso tudo, tendo toda essa visão de que os filmes e as séries e os quadrinhos colocaram pra você, e você ainda continua tendo essa visão, você é uma vergonha, entendeu? O nerd tem que acabar, e eu acho mais, o nerd ele teve muito espaço muito por causa dos filmes da Marvel e tal. Não digo que é todo nerd, claro, né, gente? Pelo amor de Deus, toda regra tem sua exceção, né? Nem todo homem blá blá blá. Sim, já conhecemos esse papo. Mas, por exemplo, o nerd, ele tá tendo muito espaço, e muito cara que não é exatamente nerd, tá se dizendo nerd e tá colocando essas ideias, e muitos estão levando a culpa por causa disso, entendeu? Então, pra mim, o nerd, ele tem que acabar, entendeu? Ele tem que acabar, sério, chega. Se você tem esse pensamento, acabou, velho. Chega de nerd, sério. Vamos parar com isso aí, porque hoje em dia praticamente não tem mais nerd, entendeu? Acaba com isso aí, sério. Eu concordo em partes com relação a ter pessoas de fora que não são nerds que estão colocando esse tipo de rótulo. Porque eu acho que o nerd raiz mesmo é incrustado nele esse tipo de preconceito, sabe? Porque eu vejo isso próprio. Isso vai ser uma crítica geral. Eu vou levar porrada de tanto lado, mas enfim. A gente vê dentro da comunidade LGBT o preconceito que os homossexuais têm com relação aos bissexuais e com relação às lésbicas, né? Eles se colocam em posição de superioridade com relação às mulheres lésbicas, e eles têm muito LGBT, muito homossexual que não acreditam na bissexualidade. Eu não sabia disso, velho. Eu tô realmente fora. É porque assim, eu sou um hétero. Eu sou um hétero, entendeu? Então não sei como é que funciona isso aí, velho. Sério. É uma coisa que a gente
não entende, você sofreu preconceito a tua vida inteira. E você vem na minha cara dizer que um bissexual não existe, que não existe a bissexualidade, que é uma frescura, sabe? Eu não tô entendendo o que tá passando pela sua cabeça. Você vê negros que internalizam preconceitos. Uma pessoa ser negra e sofrer preconceito por ser negra não impede ela de ser machista durante a vida dela toda. Sim. Sabe? Então, eu acho que as minorias, mesmo que elas tenham muito desses problemas, né? Às vezes ela ainda assim internaliza problemas com relação aos outros. A falta de empatia é tão grande que consegue chegar nesse nível de... Você falou dos negros, e o que acontece muito também é, tipo assim, um cara que é negro, aí tem outro que tem uma pele um pouco mais clara, né, por assim dizer, e aí esse cara que é mais negro, isso é até estranho que eu tô falando agora, mas ele tem um certo preconceito, e eu não falo isso porque eu vi, você tá entendendo balela, eu vi isso no Facebook, entendeu? O cara, a pessoa assim, ao título negro, calma, realmente, ela era negra assim, ela era uma pele um pouco mais clara, sabe? E a mulher falou, não, você não é negro e tal, não era tipo um branco que botou mudou o cabelo e se considerou negro. Não, ele realmente era negro. Eu vi isso ao vivo e falei, gente, vocês têm que, ao invés de vocês brigarem, vocês têm que se unir. Foi o que aconteceu com os X-Men no quadrinho. Vocês têm que se unir e não brigar entre si, porque hoje é um momento muito tenso, tanto da política, quanto social, quanto econômico. É um momento muito tenso. Então, você criar rótulos é o que vocês não tinham que fazer, entendeu? Vocês não tinham que criar rótulos. Exatamente. Vocês tinham que se unir. Engraçado que eu tava numa discussão um pouco antes do podcast, hoje mais cedo, eu tava nessa discussão com relação ao colorismo e com relação a lidos como negros pelos brancos, mas como eles não são totalmente negros para os negros. E a gente tava nessa discussão com relação a isso, porque eles fizeram um quadrinho, né? Depois eu até mando pro John, se ele quiser colocar no podcast para vocês verem, comparando um pardo no meio, né? Negros dizendo, você não é negro, sai daqui. Né? E aí, esse comparativo, o pessoal tava discutindo sobre esse comparativo, né? Sabe que o pessoal já fica on fire com qualquer tipo de discussão. E eles estavam que é um comparativo injusto, porque é aquilo que eu vou te falar. Se você, John, é um paraplégico, por exemplo, e chega uma pessoa manca pra você falar como é difícil ser manco, nossa, é terrível ser manco, eu sofro tanto por ser manco, e você é um paraplégico. A primeira reação que você tem com relação àquilo é que achar que aquilo é uma frescura. Isso, exatamente. Você tá reclamando de ser manco, seu filho da puta. Sabe? Tipo, a primeira reação que você tem é essa. Então, isso é um problema, porque a sua dor ser maior do que a do próximo não inviabiliza e não torna a dor do próximo, né? Cada um tem o seu problema, e são dores, e as dores são dores, elas têm que ser ouvidas, né? Só que você comparar isso com, por exemplo, você comparar um paraplégico conversando com um manco com uma pessoa que é totalmente sem problema nenhum de perna, conversando com um manco, é um pouco desonesto. Porque o manco e o manco traz todos esses problemas e o paraplégico fala, puta, cara, que chatice, sofre tanto, olha só pra mim, sabe? Eu sofro mais e tal. É uma questão de... Ele tá sofrendo tão mais aquela pessoa, ele queria estar no lugar daquela pessoa, né, que é um lugar de privilégio. O lugar de um manco com relação a um paraplégico é um lugar de privilégio. Exato. Mesmo que ele ainda tenha menos privilégios que uma pessoa que não seja manca. Mas ainda é um lugar de privilégio. Então acontece muito isso na comunidade negra, que eu sou mais radical, então eu não considero, não existe pardo. Pra mim é negro de pele clara. Então, na comunidade negra tem muitos desses negros de pele clara que eles não reconhecem um pouco do privilégio que eles têm com relação a negros de pele retinta. Sim, sim, né? sim. E aí gera esse conflito, porque daí chega um cara negro, um negro de pele clara, perto de um negão, um Zulu da vida, sabe, que sofre preconceito, com cabelo afro e tal, e fala, eu sofro racismo, não sei o quê, e às vezes tenta até tirar o lugar de fala do negro retinto, e aí gera esse conflito. Mas não dá pra comparar esse pequeno problema de conflito entre um negro de pele clara e um negro retinto com relação ao grande problema que existe entre o branco e o negro. Antes de fazer o preconceito, o branco ele vai apontar o dedo tanto pro negro de pele clara quanto pro Exato. Pro negro. O homofóbico ele vai apontar o dedo tanto quanto o homofóbico vai apontar o dedo tanto pra lésbica, quanto pro bissexual, quanto pro gay. É porque pra ele não faz diferença, entendeu? Exato. E cara, faz. Pode falar, Lê. Um bissexual chega pros héteros, um bissexual pros héteros, ele é gay. E um bissexual pros gays, ele é hétero ou é gay enrustido. Né? Sim, sim. Mas a gente não... O problema desses comparativos de a gente apontar o dedo assim é que a gente tem que analisar todo um contexto. É o manco e o paraplégico. Já do outro lado, não. É um cara que é filha da puta apontando o dedo pra outro que é um pouco diferente dele.
né? Sim. Então, existe muito conflito interno, as pessoas, mesmo passando por problemas, elas ainda assim internalizam preconceitos, né? A gente vê, esses dias estava tendo uma discussão dentro do PSOL com relação. Todo mundo sabe que o Partido Socialista, o PSOL, é muito conhecido por ser um partido totalmente de esquerda. Sim. Um partido que defende as minorias, né? E o pessoal até fala que é comunista. Com relação à esquerda, não tem como criticar o PSOL com relação às minorias, né? Nesse aspecto, porque todo mundo sabe que eles defendem a minoria. Mas tinha negros reclamando do valor que o PSOL estava destinando para campanhas de políticos do PSOL negros e para campanhas de políticos do PSOL brancos. Então você vê que mesmo dentro da minoria ainda tem a internalização do preconceito com relação às outras coisas. Ainda existe problema. O problema é tão grande que atinge até mesmo as pessoas que estão um pouquinho mais, digamos, um pouquinho mais avançadas com relação a isso. O negro sendo homofóbico, o negro pode ser homofóbico, machista, o LGBT ainda homofóbico, e racista. A comunidade LGBT é extremamente racista. Negro é o objeto sexual, o pausudo. Sim. Se o negro ele não estiver dentro dos padrões de beleza, ele sofre. Né? Você vê, bicha preta deve sofrer pra caramba. Cara, né? É verdade. No meio da comunidade realmente. LGBT. Negros afeminados devem sofrer pra caramba. Agora, se você for o padrão, o negro gostoso, e você é abraçado pela comunidade LGBT, mas não enquanto homem a ser amado, mas enquanto objeto sexual ainda. Então, ainda assim, você ainda sofre um tipo de preconceito. Então, é muito complexo, né, a questão do preconceito. E você vê como o cuidado que o Chris Claremont teve para retratar tudo isso nos quadrinhos, sem diminuir a dor de um ou a dor de outro, e colocar tudo dentro do mesmo panorama, e explicar, porque ele, como o Gabriel falou, teve relação com o nazismo, a gente já falou, teve relação com os negros, né? Ele relacionou o problema dos mutantes com todos eles. Sim. E isso você acha que deve ter sido o objetivo dos X-Men desde o começo, relacionar com essas minorias sem tentar ficar, como fala? Porque a gente quer falar justamente com eles. A gente quer falar. Não adianta, por exemplo, chegar pra gente aqui que é um pouco mais esclarecido e tentar passar essa mensagem a gente já tem. A gente tem que atingir lá o carinha lá que vota no político, que é filha da puta, que é racista, etc e tal. Então, não é panfletária o suficiente para afastar eles, e ainda assim passa a mensagem de forma forte, de forma a se fazer analogia, de forma a todo mundo compreender o que está acontecendo. Infelizmente as pessoas não compreendem, né? Porque o mundo tá aí mesmo assim. Sim, mas eu acho muito legal. Ele consegue fazer o leitor se colocar no lugar de todo mundo, né? Mesmo a gente não tendo passado, por exemplo, mesmo eu não sendo negro, eu consegui sentir, pelo menos uma parte, né? Pelo menos conseguir me colocar no lugar e entender. Pô, que legal. E isso é importante você passar para todos os leitores. Aquela parte que ele fala da Bíblia, que Deus criou o homem e a mulher e não sei o que, e não fala nada dos mutantes, então só pode ser criação do diabo. Isso é muito semelhante ao que vários pastores e na Bíblia não é a família tradicional, não, família, e ele faz, e dá pra você fazer essa relação na sua cabeça facilmente da parte que ele fala da Bíblia. Muito interessante. Sim, eu concordo totalmente contigo, Gabriel, porque se você for seguir realmente a risca, isso é acho que eu vou sofrer agora, que eu vou sofrer palavras mesmo. Se você seguir realmente a risca, a Bíblia, primeiro, você vai usar roupa de pano, e 2, você vai comer só. Você vai ser um vegano. Praticamente você vai ser um hippie. Se você quer seguir a Bíblia realmente com o que ela tá dizendo que pra você seguir. Porque tem coisas na Bíblia que são a famosa chamada adaptação. Você adapta aquilo ou você compreende aquilo de uma forma que traga o seu entendimento espiritual. E você usar isso, uma parte da Bíblia, simplesmente para provar seu ponto, eu acho um pouco errado. Eu não só acho um pouco errado, como também eu acho uma grande filha da putagem o cara que faz isso, velho. Porque, eu não vou pegar um trecho de um livro, por exemplo, do Isaac Asimov e falar que todos os outros livros de Sci-Fi, por exemplo, é ruim. O que não é verdade, entendeu? Mas isso que as pessoas fazem basicamente com a Bíblia, entendeu? Então a gente sempre tem que ter essa noção de tomar cuidado com o que a gente fala. E tomar cuidado também com o que a gente usa de exemplo. Porque eu acho que a Bíblia, eu sou um católico, eu posso dizer que a Bíblia é mais um caminho, sabe? Pra mim, no meu caso, é um caminho. E eu não falo isso não só da Bíblia, mas também falo de todas as religiões. Se você critica a religião também, toma cuidado, porque as religiões têm um trabalho de guiar essa pessoa a esse caminho, entendeu? Então
é importante ter esse... Pra mim, seria importante que todo mundo lesse esse quadrinho dos X-Men. E lesse X-Men, entendesse a mensagem que os X-Men quer passar. O quadrinho acaba, né? E aí o Magneto meio que pede pra se unir a ele, entendeu? Na cruzada dele. O Ciclope meio que tira de lado, fala, não vamos seguir esse caminho, nós vamos seguir o nosso caminho, um caminho um pouco mais diferente também. E aí o Xavier acaba concordando com ele. Todos os X-Men também concordam, ele concorda com o Ciclope, né? Ele fala uma frase bem interessante que o Magneto termina bem assim: eu não posso lutar pelo que não acredito, por mais que eu desejo. E pelo bem de todos os mutantes e humanos, eu espero que sim. E que todavia, caso vocês fracassem, será a minha vez. Ou seja, ele deixou para que os X-Men resolvessem. Porque caso não resolvesse, ele ia fazer do jeito dele. E isso é muito atual. Eu acho que tá faltando um pouco disso, de uma pessoa de colocar o peito pra cima e falar assim, não, se tem cara que é filha da puta, eu também serei filha da puta, mas pra ajudar o nosso lado, entendeu? Vamos enfrentar esse cara. É mais ou menos o que o Malcolm X era, sabe? Seguir, enfrentar o cara de cabeça erguida e falar, não, peraí, então será que vocês estão querendo que vocês estão radicais assim? Vamos criar um radical da outra ponta também, tá ligado? Então, essa noção... Então, essa questão do radicalismo, a gente pega o radicalismo feminista, por exemplo, existe, e ele é massacrado pelo senso comum, sabe? Ainda defendem o feminismo, discordam das radicais feministas, né? De muitas formas, né? E até mesmo recentemente, né? Depois de Pantera Negra, principalmente, feito muita brincadeira a testar os meus amigos, né? Testar os limites deles com relação a racismo e principalmente ao que eles chamam de racismo reverso. E a gente tá no supermercado, alguém faz uma brincadeira, eu vou lá e falo, tinha que ser coisa de branco mesmo. Branco faz isso, branco faz aquilo. Eu faço várias piadinhas dessa e eu vejo que eles ficam desconfortáveis com a situação. Meus amigos, a maioria são negros, né? Eu sou negro, a maioria deles são negros. E eles ficam desconfortáveis com a situação. E aí, depois de um tempinho fazendo isso, a gente tava em roda de conversa, eu peguei e chamei. Vocês já perceberam que vocês ficam bem desconfortáveis quando eu faço uma piada com relação a branco, né? Eu ofendo um branco, então falo que o branco é isso, o branco é aquilo. Você parou a pensar o tamanho da humanidade que você tenha por ficar desconfortável desse comportamento, mesmo que não tenha um contexto histórico da escravidão com relação aos brancos, mesmo assim você ainda fica desconfortável. Agora imagina, quão filha da puta tem que ser uma pessoa pra fazer isso que eles fazem com os negros e não sentir nenhum tipo de desconforto e acrescentar ainda o contexto da escravidão. Você percebe que uma piadinha que eu faço falando, branco é isso, branco é aquilo, não tira emprego de branco. Sim. Não tem força se for assassinado na rua porque é branco. Branco só foi uma piadinha. E mesmo assim você fica mega desconfortável quando eu falo isso. É o que eu falo. Eu sou contra os dois tipos de extremismo. Eu sou contra qualquer tipo de extremismo. Assim, realmente eu sou contra qualquer tipo. Mas eu ainda creio que tem que ter. Por que você tem que ter os dois tipos de extremismo? Pra você entender que nenhum dos dois lados é a solução. Que o meio, vou imitar os Thanos agora, que o meio é o correto, entendeu? No meu caso, na minha opinião, claro que aqui nós estamos numa mesa de debate, cada um tem sua opinião, fica à vontade pra gente ter essa discussão. Mas na minha opinião é que tem que ter. Mas você percebe que quando você fala assim, isso aí é coisa de branco, culpa do branco, você fica desconfortável porque é uma coisa ruim. Sim, porque né? Você tá acostumado com isso, aí você escuta isso no inverso e fala, véi, não precisa ser desse jeito, né? Caramba, que coisa desconfortável. Exato. Né? E ao mesmo tempo, aí você chama atenção e fala, cara, se isso é desconfortável de um Imagina, lado, né? é desconfortável do outro, e o outro não sente nenhuma dor. Ele não, a maioria dos racistas, eles estão cagando pra vivência negra e tal. Ele não tá sentindo nada quando ele tá sendo racista. Então, será realmente necessário que a gente tenha que ter um nível de empatia muito alto com esse tipo de gente? Será que quando alguém fala fogo nos racistas, a gente tem que chegar e falar, não, peraí, isso tá sendo exagerado, não, isso não é bem assim. Será que não, sabe? Será que a gente tá dando flor pra quem quer dar tiro na nossa cara? Isso que é uma coisa que a gente tem que chamar atenção sim. de vez em quando. É a visão Magneto, né, da coisa. As pessoas às vezes acham que
Exato. Às vezes a gente acha que o racista é uma criança. Não, é um homem adulto, formado, falando de James Gunn, por exemplo. Ah, não, mas as piadas dele foi há não sei quantos anos atrás. A gente não tem que passar a mão na cabeça dele, porque na hora de fazer as piadas com relação à pedofilia, ele não passou a mão na criança. Graças a Deus que ele não passou a mão em criança nenhuma, né? A gente tem que pensar duas vezes. Por que a gente tem que pensar duas vezes antes de condenar esse cara, sabe? É uma mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Cossielo. Todo mundo caiu matando em cima do Cossielo. Sim. E eu vi que as pessoas têm mais pena do racista do que do negro que sofreu depois da institucionalização do racismo. Porque, mas não precisa fazer isso com o garoto. Que exagero que vocês não têm noção, tá? Mas, cara, ele fala assim, o que ele sofreu? Nada. Ele só tá sendo criticado pela porque ele é babaca, entendeu? Ele foi lá bater. O pessoal defendendo o William Vac também, né? Exato. Um cara velho daquele, velho. Um velho, né? E aí, o velho, o rico, é uma coisa que eu falo, e aí o pessoal me chama de extremista, né? Depois que caiu todo esse pessoal por causa de racismo e tal, e aí procuraram coisas antigas do Bruno Galhaço, né? E aí tinha alguns tweets homofóbicos do Bruno Galhaço, algumas coisas assim. E eu achei errado cavucar as coisas do Bruno Galhaço, porque ele demonstrou com atitudes que ele mudou. Que daquela época as pessoas mudam, entendeu? Elas estão em constante mudança. Então, o fato dele ter mudado e com atitudes, não simplesmente com o James Gunn criando a cartinha falando, galera, me desculpa, ele realmente provou que ele mudou, entendeu? Não, você tem que demonstrar com atitudes. E aí eu achei errado o pessoal condenar, porque a mesma pessoa que tá Bruno Galhaço, eu vou falar que foi o pessoal do MBL, a mesma pessoa que criticou o Bruno Galhaço defendeu o Cossielo. Então o objetivo deles de criticar o Bruno Galhaço não é porque o Bruno Galhaço foi homofóbico naquela época, mas porque o Bruno Galhaço é de esquerda. E para eles, dá uma lição no Bruno Galhaço por ele ser de esquerda, hoje em dia, para ele parar de criticar as pessoas que fazem merda na internet, como ele criticou o Cossielo. Então, ele é hipócrita, vamos condenar ele por ser hipócrita, não por ter sido machista, ou racista, ou homofóbico. Só que daí a pessoa fala assim, mas você tem pena. Daí eu falo assim, cara, eu não sinto pena de branco rico, sério, não sinto pena nenhuma, porque se ele fez a merda, independente se foi há muito tempo atrás, ele mudou e tal, o que vai acontecer com ele? Vai perder alguns patrocinadores e tal. Foi o que aconteceu com ele, ele perdeu os patrocinadores, mas ela tá continuando trabalhando na Globo. E a mesma coisa que vai acontecer com o James Gunn, entendeu? Tipo assim, sair da Marvel. Então por que eu tenho que ter tanta dó? Saiu da Marvel, aí vai lá os caras falam, a DC tá doidinha pra esse cara sair pra contratar ele. A Warner quer contratar ele, a Sony quer contratar ele. E aí um monte de gente defendendo o James Gunn, por exemplo. Um monte de gente defendendo o James Gunn, por exemplo, e rumores de que um dos maiores estúdios do cinema ainda quer contratar o cara. Então eu não sinto pena desse cara quando esse cara é massacrado na internet. Eu sinto pena da criancinha que tá sofrendo lá por pedofilia e coisas do tipo, sabe? Sim. O amigo não vamos chamar de amigo porque é meio complicado, mas o James Gunn, ele tinha contato com um cara que foi assumidamente pedófilo. Isso. Eu comentei isso no podcast passado e tal. Então, a festa da pedofilia dele vestido de padre e tal. A gente comentou no podcast passado, mas é bom relembrar. E, cara, é uma coisa que você olha assim e fala, véi, isso aqui não é normal, entendeu? Isso não é normal pra um padrão. Porque assim, normal é relativo, mas isso não é normal no sentido normal da palavra em si. Cara, vestido de padre e as mulheres de crianças, cara, você tá louco. Então eu tenho pena das vítimas desse tipo de cara que ainda é influenciado pelas piadinhas, ou essas piadinhas ainda vão continuar. Eu tenho pena desse. Mas de um branco milionário que vai perder 2, 3 contratos por aí, inserido no mercado de novo, eu não tenho pena nenhuma. Só que as pessoas hoje em dia, elas sentem mais pena do machista, quando ele sofre rechaça social, do homofóbico, não sei o quê, do que da própria vítima. Ela não para pensar do impacto que tem uma piada racista na vida dos negros. O feminismo também. Que tem um grupo de pessoas criticando isso, eles ficam com dó, sabe? Eu não tenho dó de branco rico milionário que sofreu por causa disso, não, porque ninguém foi lá matar eles. Então, aí é o que eu falo com relação ao Magneto. O Magneto, ele é um extremista, um pouco mais exagerado, porque ele realmente vai lá e mata os caras, né? É verdade. Depende do quadrinho, né? Depende do quadrinho, ele mata, tem quadrinho que ele não mata e tal. Mas eu ainda concordo um pouco com a posição dele, porque, cara, a gente fica com tanta dó desses caras que estão fazendo mal pra gente, mas a gente não tá olhando pro nosso lado do tanto que a gente tá sofrendo, sabe? Parece que, puxa,
eu tô com tanta dó desse racista aqui porque ele tá sendo rechaçado, mas, porra, e o tanto de negro que tá sofrendo diariamente aí? Por que eu não tô com dó desses caras? Eu tenho que concentrar minha dó neles, né? Então essas pessoas mais bélicas, elas são, parte dos Panteras Negras foi importantíssimo para os Estados Unidos, e eles eram um pessoal bélico, pegavam armas literalmente. Angela Davis, ou todo o pessoal, Malcolm X, eles pegavam em armas para defender o povo negro. E a importância que esses caras tiveram para impedir que outros negros morressem na mão de polícias é muito grande. Então, precisa, às vezes, sabe, de ter esse contraponto bélico, porque se dependesse só do Xavier, do professor, do Ciclope, de todos, cara, eu tenho certeza que os mutantes já eram no universo Marvel. Já teriam sido exterminados faz tempo. Exato. Só existe ainda por causa do Magneto, porque precisa ter o grupo do Magneto bélico ainda e ter esse contraponto. Então, sempre tem os dois lados da mesma moeda, que um segura o outro. Previously on X-Men. Do vilão do Pantera Negra, cara, o Killmonger, porque eu assistindo o filme, mano, tinha hora que eu até concordava com o cara, falava assim, é isso mesmo, tem que pegar em arma mesmo. Só que depois você pensa melhor, você tem que ver que tudo tem um equilíbrio, claro. Só que... Thanos aí, ó. É o Thanos. Eu gostei muito do Killmonger, cara. Eu acho que, pra mim, ele foi um dos melhores vilões do cinema, junto com o Thanos também, que foi muito foda. Mas o Killmonger foi muito bom para mostrar esse lado do oprimido e como tinha gente vendo aquilo e não fazendo nada para lutar, e ele queria fazer alguma coisa, correr atrás para ajudar o pessoal. Exato. Eu já acho que Pantera Negra, o filme, é um pouco mais eficiente que Deus ama e o homem mata, no sentido da conclusão da história, porque as consequências de existir o extremo Killmonger fez com que o T'Challa abrisse os olhos e tal, e não ia abrir e ajudar como ele começou a ajudar o mundo a partir daquilo. Então, acho que a resolução do extremo foi mais eficiente no filme, sabe? Mostrou que realmente, esse extremo aqui, ele não pode chegar ao poder, né? Ele não pode ser dessa forma. Porém, ver como algumas consequências se deu a partir desse extremo também, sabe? Desse equilíbrio. Uma pessoa só, ela não consegue internalizar o extremo e o ponderado. Difícil uma pessoa ser ao mesmo tempo bélico quando precisa e pacífico também quando precisa. Geralmente você tem um pacífico, você tem o Martin Luther King e o Malcolm X. São duas pessoas diferentes, porque o ser humano, ele é muito emocional. O Killmonger, ele não ia conseguir ser uma pessoa pacífica. Por quê? Porque o cara sofreu pra caramba, né? No começo do filme, eles, não sei se vocês ficaram sabendo, mas no começo do filme, o pai do Killmonger e o Zuri estavam se preparando para tentar soltar a mãe do Killmonger, que estava presa. Ela morreu na cadeia. Então o Killmonger sofreu porque a mãe dele morreu na cadeia, viveu na periferia, entrou pro exército, viu do diabo que é essa terra, né, esse planeta, todas as merdas de guerra. Então o cara virou um extremista. Já o T'Challa nasceu no bem bom, coisinha de ouro, papai rei, família real, paraíso, que é o Wakanda. Então precisa ter esse contraponto, porque se o T'Challa tá vivendo na Candyland, enquanto o Killmonger tá vivendo no mundo real. Só que a vivência do Killmonger no mundo real contaminou tanto ele que ele acabaria tornando o mundo uma ditadura e ele se tornaria o opressor. Então precisa ter o Candyland achando que o mundo é tudo bonitinho, vai lá o Killmonger e mostra pra ele que o mundo também é uma sujeira e a gente precisa fazer alguma coisa. Então precisa ter esse contraponto, e é nisso que eu vejo Magneto e o Xavier. Magneto e o Xavier sempre nesse contraponto. Se não existisse mais o Xavier, o Magneto já teria dominado o mundo e estaria uma merda. Sim. Se não existisse mais o Magneto, o Xavier já tava fudido o mundo também. Isso que eu acho interessante, essa parada do equilíbrio, porque tem 3 pessoas aqui na conversa e cada uma tem uma visão diferente do que, assim, diferente, né? Todo mundo concorda em um ponto, né? Que tem que acabar esse preconceito, porque o quadrinho, a mensagem do quadrinho é essa. Mas cada um tem uma visão diferente e mesmo assim nós não estamos um brigando com o outro, não estamos discutindo um com o outro, caindo na porrada com o outro, estamos sendo uma conversa, uma discussão que produtiva que vai... Bom, eu vou aprender muito hoje, Levi vai aprender muito hoje, Gabriel vai aprender muito hoje, então... É isso que pra mim o quadrinho no fim quer passar. A galera aprendam, sempre estejam em desenvolvimento e não tenham esse preconceito.
Pra encerrar, eu vou pedir que cada um tenha alguma consideração final do quadrinho, alguma coisa que queira apontar mais, e faça o jabá, com certeza. Gabriel, você quer começar? Pode ser, posso começar assim. Cara, minha mensagem final é que eu acho que todo mundo, inclusive quem não lê quadrinhos, quem não lê X-Men, tinha que dar uma conferida nesse material. Com certeza, tinha que ser uma coisa difundida, porque a mensagem que ele passa é muito importante. E a gente tinha que recomendar para os amigos, o pessoal que lê quadrinhos, porque eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha lido, porque está esgotado, não sei o quê. Mas eu acho que é muito bom, a gente tem que conferir esse material. E o meu jabá é minha página no Instagram, que eu faço umas análises de quadrinho lá, @LectorenHQ. Isso aí. Levi? Bom, eu concordo com o Gabriel, acho que todo mundo deveria ler esse quadrinho, e é uma graphic novel, então ele tem um ritmo um pouco mais acelerado para você conseguir ler de uma porrada só, né? Tem bastante ação, e ele é curtinho, se eu não me engano, 67, 65 páginas de quadrinho, que é pouco, então dá para ler rapidinho. E a mensagem é muito poderosa, e é uma mensagem extremamente atual. Parece que o cara escreveu hoje, vendo o contexto atual do mundo, e ele passa várias mensagens. A minha vontade, ao ler o quadrinho, era de pegar online, ficar tirando print de várias páginas para postar na internet, porque as pessoas iriam entender o contexto de tudo aquilo que tá acontecendo, que é muito atual, cara. Sim, sim. A arte é muito bonita, né? Então é uma aula com relação a minorias, com relação a como se fazer quadrinhos, sabe? Como se trabalhar os personagens nos quadrinhos, que é aquilo que a Marvel geralmente já sabe fazer, que é contextualizar tudo, né? Mas dessa vez ela fez isso num nível assim bem diferente, muito maior, com cenas muito, né, mais adulto, digamos assim, para quem acha que quem prefere coisas mais adultas. Então acho que é muito importante todo mundo ler, todo mundo compreender. Faz uma roda de conversa com seus amigos e conversem sobre isso, cara. Eu gosto de podcast por causa disso, de conversar. Eu não quero só ler e eu ficar pensando sobre isso. É legal também, mas se você falar com outras pessoas que têm outros pensamentos, vai gerando um debate maior na sua cabeça, você consegue internalizar as coisas melhores. E o meu jabá é o site, www.retalhoclube.com. Tem o Instagram, o Facebook, vocês procurem lá, tem direto cabine de imprensa, a gente vai assistir os filmes, tem resenhas de quadrinhos, de cinema, de tudo lá. Beleza? Isso aí. Só uma rápida mensagenzinha. O Deus Não Me Mata, ele foi tão importante que ele foi o quadrinho de base pro filme do X-Men 2, também que é um filme que trata muito sobre isso. Então, tô com preguiça de ler o quadrinho, assista o filme, depois você lê o quadrinho, que aí você vai entender o que eles basearam, o que não. E esse é o primeiro podcast de quadrinho, vai ter muitos outros, cara. Vai ter não só da Marvel, vai ter sobre a DC, sobre a Vertigo, vai ter, provavelmente, eu quero fazer um do quadrinho brasileiro que tá vindo aí, né, do filme brasileiro que tá chegando aí, baseado em um quadrinho brasileiro também, que o Brasil tem muito quadrinho bom e que é muito desconhecido. Gabriel, Levi, estejam convidados, foi uma honra gravar com vocês, sério, estejam convidados para os próximos podcasts, sejam bem-vindos. E Levi já é de casa, já, né, praticamente. Mas, Gabriel, muito obrigado, seja bem-vindo, foi uma honra gravar contigo. Eu que agradeço. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que é só isso. Então... Fogo nos assista. Então, pessoal, tchau, tchau. Falou.